História do Junoca. Muito prazer, sou Maurício Campos Júnior e o meu apelido carinhoso é Junoca. Sobre o meu nascimento. Eu nasci em uma manhã de sexta-feira, dia 29 de dezembro de 1972, às 5h20. Não nasci de parto normal. Foi um parto de fórceps. Parto que utiliza um instrumento cirúrgico semelhante a uma colher que se ajusta nos lados da cabeça do bebê para ajudar a retirá-lo do canal do parto em casos de emergência ou sofrimento fetal. Ao que dizem, fiquei 15 minutos sem ar. E isso pode ter sido um dos possíveis motivos que ocasionaram a paralisia cerebral que possuo. Sobre as minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, uma por parte de mãe, a Taia, que mora atualmente com o pai Wellington em São João del Rei, Minas Gerais, e a outra por parte de pai, a Tainara, que mora atualmente com a mãe Charlene em Goiânia, Goiás. Por incrível que pareça, as duas possuem déficit cognitivo. A mente delas é de criança, mas elas são muito inteligentes, até demais. E apesar de não morarem atualmente comigo, a Taia me liga diariamente. A gente se ama muito. Já a Tainara precisa de ajuda para ligar, por isso faz esporadicamente ligações. Elas estão sempre em meus pensamentos e orações. Eu as amo muito. Sobre os meus conhecimentos. Eu nunca tive a oportunidade de estudar. Mas a minha mãe Naca, como era carinhosamente conhecida, me ensinou a ler em casa. Aprendi a maioria das coisas através da televisão e do rádio. Por último, aprendi sozinho a escrever no computador quando estive no Hospital Sara Kubitschek, aqui de Brasília, DF. Escrevo com o pé direito utilizando um mouse adaptado. Gosto de navegar na internet. Eu mexo em tudo com o pé. Sou capaz de fazer qualquer coisa com ele e para telefonar eu uso o nariz ou o queixo. Eu nem sei como é que eu consigo fazer tudo isso. Sobre os acidentes que sofri. Já sofri 2 acidentes de carro. Um deles eu estava com a minha mãe por volta de 1980. E no outro eu estava com minha tia materna, a Cíntia, em 1990. No primeiro o carro capotou e eu quebrei a clavícula, mas não tenho sequela alguma. No segundo o carro da minha tia bateu em um poste, eu me choquei contra o para-brisa e acabei cortando o rosto. Levei quase 400 pontos no rosto. Tive também uma ruptura do canal salivar, mas essa felizmente cicatrizou. Em decorrência do segundo acidente, o meu olho direito não fecha direito, mesmo após ter sido submetido a algumas cirurgias plásticas. Sobre a morte da minha mãe. Minha mãe se chamava Eniara, mais conhecida por Naca. Amava escrever poesias e amava tudo que era belo. Ela cuidou de mim como uma leoa cuida dos seus filhotinhos. Infelizmente, ela morreu em 1989, com apenas 37 anos de idade, em outro acidente de carro. Ela estava no carro com uma amiga que não sofreu nada. Antes de falecer, minha mãe ficou 27 dias no hospital. Depois da morte da minha mãe, minha irmã Taia foi morar com o pai dela em São João del Rei, Minas Gerais. Eu fui morar com a minha tia materna, a Cíntia, e nos finais de semana eu ficava com meus avós paternos, José Campos e vovó Loló, aos quais sempre fui apegado. Sobre a morte do meu pai. Meu pai se chamava Maurício, assim como eu. Ele era muito inteligente. Ele descobriu que estava com um câncer no pulmão e em menos de um mês veio a falecer no dia 27 de janeiro de 2016. Que dia triste. Pai, muito obrigado por tudo. Sobre a minha fé. Eu era ateu e queria sair de casa.
Queria ter um lugar só meu. Depois de morar um tempo com minha tia materna, Cíntia, fui morar na quadra 116 Sul, em Brasília, DF, apenas com minha enfermeira Socorro, por cerca de 7 anos. Eu fiz essa opção e não me arrependo, pois aprendi muito com essa experiência. Eu nunca havia escutado alguém falar sobre Deus e por isso não acreditava que ele existia. Mas a Socorro pregava para mim diariamente. A primeira vez que ela me levou a uma igreja, não gostei. Depois ela me levou na Assembleia de Deus da L2 Sul, Igreja do Novo Dia. Ao ouvir a orquestra tocar, a música mexeu comigo e eu disse a Socorro que queria ficar. Sobre a depressão que sofri. Eu já tive depressão porque gostei de alguém. Cheguei a tomar remédio controlado, mas depois eu resolvi parar os remédios, só que a minha família achou melhor eu continuar com o tratamento. Graças a Deus consegui melhorar sem a ajuda dos remédios. Infelizmente a Socorro precisou ir embora e então ficou difícil eu ir à igreja. No mesmo ano perdi a minha avó paterna, a vovó Loló. Foi um ano bem difícil para mim e por isso eu estava muito mal. Então Deus, como sempre, colocava pessoas em minha vida para me ajudar a continuar caminhando na fé. Quero destacar algumas delas: Lili, Dioene, Vanir, Elizabeth, Aguinha e Tamara. Sou muito grato por todo o apoio e ajuda que elas me deram e espero que Deus as abençoe por toda a vida. Sobre o meu batismo. Em 18 de dezembro de 2004, eu fui batizado nas águas. Tive a alegria de ter a presença de meus familiares que, mesmo não sendo cristãos, foram me honrar. Desci as águas do batismo pelas mãos dos pastores Sóstenes, em memória, Magno, em memória, e Otávio. Durante o meu primeiro ano na igreja, ninguém falava comigo porque achavam que eu não sabia falar. Por outro lado, eu não conhecia ninguém e tinha vergonha, por isso não me manifestava. Com o passar do tempo, as pessoas iam se aproximando e entendendo que eu sou normal e que as aparências muitas vezes enganam. Trabalhei muito tempo em um projeto social evangelístico da igreja, de 8 de maio de 2004 até 8 de dezembro de 2012, levando o meu testemunho de vida a todas as cidades carentes do DF e em torno e algumas vezes na Bahia. Muitas pessoas foram impactadas com minha vida e isso as fizeram repensar seus valores e mudaram de atitude. Hoje continuo firme e forte no Evangelho e até os dias de hoje dou testemunho da minha vida para as pessoas por todos os lugares. Sou muito grato ao Magno, em memória, por ter acreditado em mim e ter me ajudado a realizar um dos meus sonhos: vida. Só Deus faz isso, porque eu não tenho nenhuma condição. Só Deus mesmo. Eu gostei muito de fazer parte da TGC. Foi uma bênção mesmo. Sobre a minha ordenação a missionário. No dia 27 de janeiro de 2012, eu fui ordenado a missionário Junoca na Igreja Batista Central de Brasília. No dia 16 de novembro do mesmo ano, eu também fui ordenado a obreiro dos adolescentes, carinhosamente chamados de adolas. Receber dos homens o reconhecimento do dom ministerial que a mim foi dado por Deus é um presente maravilhoso e isso me alegrou muito. Sobre os ministérios dos quais fiz parte. Fiz parte do ministério da Igreja Assembleia de Deus Um Novo Dia, onde fui participante do coral por 10 anos e trabalhei na TGC, Tarde da Graça Cristã, levando meu testemunho de vida a todas as pessoas. Fiz parte do ministério da Igreja Batista Central de Brasília, onde fui ordenado a missionário e fui obreiro dos adolas, o que não me impediu de continuar atuando no trabalho da TGC da minha antiga igreja, pois o que faço é para Jesus. Fiz parte do Ministério Geração Eterna,
igreja do pastor Marco Antônio por 2 anos, onde fui obreiro e pude experimentar da amizade de todos durante o tempo que estive lá, pois me trataram como um verdadeiro amigo e irmão. Agradeço ao meu grande amigo pastor Marco Antônio, mais conhecido como Cabeção, e à sua linda família por todo o amor dedicado a mim. Que Deus continue abençoando este ministério em nome de Jesus. Fiz parte também do Ministério Caminho da Graça com o pastor Caio Fábio. Caminho da Graça, Estação Brasília, por 3 anos. Lá no dia 1º de setembro de 2017, eu fui convidado pelo reverendo Caio Fábio de Araújo Filho a trabalhar com ele na criação de suas artes visuais para publicação nas redes sociais e ainda fui obreiro dele. Ele também presenteou a mim e a Alana, no dia 14 de novembro de 2017, com a estreia de nosso programa Consolação, Ânimo e Fé, no Papo de Graça, na sua Vem e Ver TV. Para assistir aos nossos vídeos, basta se inscrever em meu canal do YouTube, Junoca, o cadeirante fora da cadeira. PS. Quero aqui destacar que ao retornar à minha terra natal, Brasília DF, voltei a congregar com os meus irmãos do GE. O pastor Marco Antônio nos recebeu de braços abertos. Sobre as mulheres da minha vida. Pasmem. Eu já tive 4 namoradas. 2 delas eu conheci no Hospital Sara Kubitschek. A primeira foi a Jamila. O nosso namoro foi só virtual mesmo. A segunda foi a Marina. O nosso namoro foi real mesmo. A terceira foi a Valéria. A gente se conheceu no Orkut. O nosso namoro foi real mesmo. A atual chama-se Alana. A gente se conheceu no Facebook. No dia 29 de maio de 2015, eu escrevi um e-mail para o programa do reverendo Caio Fábio na Vem e Ver TV. Caio leu o meu e-mail ao vivo e aí ela viu. Ela então me mandou um convite de amizade no Facebook e eu a aceitei. Depois eu fui conversar com ela no bate-papo e ela ficou caidinha por mim. E eu fiquei caidinho por ela. Após 1 mês de conversa, eu a pedi em namoro e ela disse sim. E no dia 24 de outubro do mesmo ano, nos conhecemos pessoalmente aqui em Brasília, durante o retiro espiritual da MGE, Ministério Graça Eterna. O nosso namoro durou 3 anos. Hoje somos casados. PS. Alana, como eu te gosto muito. Eu não gosto quando as pessoas me tratam com pena, como se eu fosse um coitadinho, bebê ou surdo. Eu sou uma pessoa normal que gosta de sair, ir ao cinema com os amigos, comer fora e namorar, claro. Sobre o meu pedido de casamento. No dia 23 de julho de 2016, eu viajei à terra da minha namorada Alana, na Bahia. Fui conhecer a família dela e pedi para o pai dela, meu sogro William Jonas Magalhães, a mão dela em casamento e ele disse sim. Que noite maravilhosa foi aquela! Estávamos em Ilhéus, Bahia, na casa do meu sogro, à beira-mar, e tinham conosco as tias da Alana, Alicínia, Inéia, sua sobrinha, Yasmin, Ana, sua irmã, e o nosso filho João Gabriel. Eram as testemunhas do meu amor naquela noite. Confesso que não fiquei nem um pouco nervoso, mas acredito que surpreendi o pessoal com minha coragem. Sobre a minha perda de memória. No dia 3 de dezembro de 2016, eu caí de um brinquedo 3D no Shopping Pier 21, aqui em Brasília, e perdi a memória. Eu só me lembrava da Alana ao olhar a aliança no meu dedo. Minha família trouxe a Alana para me ajudar a recuperar a memória e ela ficou todos os 25 dias internada comigo até a minha alta. Isso é amor. Foi um processo horrível, pois por mais que eu tentasse me lembrar, era difícil, foi delicado, muitas vezes cansativo,
mas a presença de pessoas que acreditam e nos amam ajuda muito em nossa recuperação e tudo se torna possível. Sobre a minha fuga para a Bahia. A vida é feita de escolhas e não há como fugir delas. Você pode adiar algumas decisões em sua vida, mas jamais irá deixar de fazê-las em algum momento. Nós já estávamos namorando há 3 anos e foi tempo suficiente para sabermos o que queríamos do nosso relacionamento. Então, no ano de 2018, a Alana veio, como sempre, passar as férias em Brasília, na minha casa. Quando faltava uma semana para ela voltar para a casa dela, exatamente no dia 1º de março de 2018, eu resolvi ir embora com a Alana para a Bahia. No começo, ela não apoiou a ideia e disse que queria falar com Deus sobre aquilo. 3 dias depois, ela aceitou. Foram 30 horas de viagem de ônibus saindo de Brasília até Itabuna, Bahia. Focado, levei apenas meu notebook na mochila. Era tudo que eu precisaria para a minha nova vida. Quando chegamos lá, minha cunhada Amanda nos esperou na rodoviária e o meu filho enteado João Gabriel me acolheu como um filho, mesmo sem entender nada. Eu não quis voltar e fiquei lá por 5 anos. Todos me perguntam como foi a reação da minha família quando souberam disso, por isso irei contar. Durante 1 ano, a minha tia Bea não quis falar com a Alana, pois estava magoada, apesar de ela saber que a ideia havia sido totalmente minha. Ela não aceitou que a Alana concordasse com isso. Depois desse período, ela decidiu aceitar o nosso amor e fez as pazes com a Alana e hoje são muito amigas. A tia Bea disse que sentia muito orgulho da gente e que viu que o nosso amor é verdadeiro. Ela também acompanhava a trajetória de sucesso que estávamos trilhando na Bahia e disse que nos amava muito mesmo, apesar das saudades. Depois disso, ela fazia questão de nos ligar por vídeo diariamente. Que bênção que isso aconteceu, pois eu as amo demais. O perdão cura e é restaurador. Glórias a Deus. Desde abril deste ano, 2023, estamos de volta à minha terra natal, Brasília, e bem pertinho da tia Bea, a qual visitamos todos os fins de semana e desfrutamos de sua companhia. Ela ama estar com a gente e sempre fazemos passeios juntos. Nossa viagem a São Paulo. Em setembro de 2018, eu e a Alana estávamos em Vitória da Conquista em um evento do nosso sobrinho Yuri Magalhães Fernandes, que havia sido aprovado em medicina. Era uma viagem bate e volta se não fosse Deus me dizendo para ir a São Paulo em uma missão. Eu havia conhecido um Uber por nome Marcos na noite anterior, então ao nos reencontrar na rua, eu pedi a ele que nos levasse até São Paulo. Não tínhamos dinheiro na conta nem nos bolsos. Perguntamos ao Uber quanto custava nos levar e ele disse R$ 1.400 se cobrasse apenas o combustível. Foi quando eu pedi à Alana que fosse ver o saldo. De repente ela volta dizendo que apareceu exatamente o valor de R$ 1.400 na sua conta milagrosamente. O motorista Marcos topou, chorando, nos levar. Aquilo havia mexido com a sua fé, pois ele era pastor e orava a Deus que lhe permitisse ir visitar a sua filha enferma em São Paulo há alguns meses. Ele entendeu que aquela era a resposta positiva de Deus às suas orações. Sem saber onde nós iríamos nos hospedar, eu pedi a Alana que acessasse meu Facebook, que Deus iria nos conduzir a alguém. Então eu escolhi um amigo virtual, o Célio. Nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente, mas ele era meu seguidor, curtia e comentava todas as minhas publicações nas redes sociais. O surpreendente foi constatar que ele realmente morava em São Paulo e, ao entrarmos em contato, ele nos recebeu de braços abertos e ainda nos preparou um delicioso jantar. O Marcos, pasmem, ficou conosco por 20 dias, só retornando à Bahia porque deveria devolver o carro alugado, mas confessou emocionado que aqueles foram os dias mais felizes em sua vida e estava indo com gratidão no coração por ter vivido tantos milagres com a gente.
Durante 90 dias, vivemos as mais extraordinárias experiências que poderíamos viver. O Célio nos contou que há alguns meses orava por socorro de Deus, pois enfrentava um divórcio que mexeu demais com a sua vida e que precisava de cura. Juntos, nós, ele e o Marcos, vivemos momentos que, de alguma forma, proporcionaram aquilo que todos precisávamos. No terceiro dia, o Célio nos levou a uma pizzaria perto de casa, onde ele costumava ir vender as deliciosas palhas italianas que fazia. Deus usou a moça, não recordo seu nome, que nos presenteou com 7 malas de roupas do nada. Como eu disse anteriormente, não havíamos levado bagagem para a viagem. Você deve estar se perguntando quem avisou a ela que eles precisavam de roupas. Entramos nas 8 maiores emissoras de TV do Brasil sem marcar e nem pagar nada. Como é de conhecimento de muitos, entrar em uma TV requer agendamento prévio, e-mails enviados, dentre outras ações burocráticas e de segurança. Então, só Deus para abrir todas estas portas, concorda? Fomos contemplados nos dias 9 de novembro de 2018 e 11 de novembro de 2018 a assistir à corrida do GP de Fórmula 1 2018 completamente de graça. Isso mesmo. Quero ressaltar que, apesar de existir a meia entrada nesse evento, a gente não tinha ao menos R$ 2 para pagar uma água, o que tornava impossível a nossa entrada ali. Para avivar a sua fé, vou descrever os valores deste evento no ano de 2018 e deixar você tirar suas próprias conclusões. Mapa de setores de Interlagos para o GP do Brasil de Fórmula 1. G, R$ 610. Meia entrada, R$ 305. Q, R$ 618. Meia entrada, R$ 305. A, R$ 870. Meia entrada, R$ 435. F, R$ 1.470. Meia entrada, R$ 735. M, R$ 1.770. Meia entrada, R$ 885. B, R$ 13.100 e não tem meia entrada. Referem-se as letras a arquibancada, a área VIP, Orange Triclube, que custa R$ 4.800, Interlagos Clube R$ 7.050 e Premium Paddock Clube Star Lounge R$ 15.980. Na primeira vez, sexta-feira, 9 de 11 de 2018, treino livre 1 e 2, ficamos na sala VIP no primeiro andar, em uma nave espacial de vidro que dava visibilidade total das pistas. Acesso ao buffet free, ar-condicionado, em meio a celebridades e com direito a caviar. No domingo, dia 11 de 11 de 2018, ganhamos via e-mail as entradas mais valiosas, com alimentação inclusa, que só descobrimos na hora. Pense no susto quando chegaram com aquela quantidade de comida e bebidas. E pasmem, minha esposa ainda ganhou um lindo buquê de rosas e uma linda homenagem pública feita pela Mari Lindenberg e sua equipe de direção do GP. Mais uma vez, Deus derrubou os portões daquele lugar e nos colocou no melhor camarote completamente de graça. Sim, pois quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas. O pastor Carlos Bregantin, que prefaciou o meu livro, é um querido que tivemos o prazer de conhecer na Bahia e nos reencontrar em São Paulo. Retornamos à Bahia em 12 de dezembro de 2018, mas antes passamos em São João del Rei para reencontrar, após 20 anos, a vovó Lilita. Foi um reencontro emocionante. A vovó, apesar de estar com seus 94 anos de idade, serviu e cuidou da gente durante os 2 dias que ali ficamos. Ela confessou que orou a Deus durante esses 20 anos para que pudesse me rever de novo, pois sentia muito a minha falta. Após 2 meses do nosso encontro, Deus recolheu a vovó Lilita para si. Então pude entender o quanto é importante obedecermos, mesmo sem entender a vontade de Deus.
sobre o nosso casamento. Ao retornarmos da viagem a São Paulo, recebemos a maravilhosa mensagem de que o nosso casamento havia sido marcado e que podíamos, enfim, oficializar o nosso enlace matrimonial. Em uma linda sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018, às 16h15, eu e a Alana realizamos o nosso casamento em Itabuna, Bahia. Foram 15 minutos de muita alegria e gratidão a Deus por mais esta conquista que para muitos era impossível. Durante parte da minha vida escutei que eu jamais me casaria, só que a minha fé e confiança em Deus sempre me deram a força que precisei para ir em busca da realização deste e dos demais sonhos que tive. Estou muito feliz. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Durante os 5 anos que moramos em Itabuna, Bahia, enfrentamos muitas experiências que nos fortaleceu e forjou o nosso caráter como família. Eu, a Alana e o João Gabriel, meu enteado filho, tivemos que nos reinventar. Quando eu cheguei fugido em sua casa, foi um choque para o João Gabriel, mas ele confiou e acreditou que estávamos sendo guiados por Deus em nossas decisões. O que irei contar aqui faz parte da intimidade deles e quero apenas ressaltar a importância de termos atitudes além de fé apenas. Eles moravam em uma kitnet, quarto e sala, e a Alana não podia ter cama por falta de mais um quarto. Então, após um tempo, decidi que deveríamos nos mudar para uma casa com 2 quartos. A Alana dizia que isso não caberia em seu orçamento, mas eu a fiz ousar mais. Então mudamos. Agora poderíamos comprar a cama. Só que havia outro problema. Nenhum de nós tinha dinheiro ou cartão de crédito. Mesmo assim, eu fiz a Alana me levar à melhor loja da cidade, onde vendia tudo de primeira linha. Quando ali chegamos, fomos muito bem atendidos pelo funcionário que nos mostrou as melhores peças. Após separarmos cama, colchão queen, lençóis 210 fios de algodão, travesseiros macios, capas de colchão e de travesseiros, encosto de cama, fronhas e minhocão, eu falei ao vendedor que queria comprar tudo, mas não tinha dinheiro nem cartão. Então ele ligou para o dono da loja, que veio imediatamente e nos atendeu. Ele perguntou se eu estava falando sério e eu disse que sim. Então ele anotou meu endereço e mandou entregar tudo lá e disse que eu pagaria como eu pudesse. Assim, no outro dia, recebemos tudo e pagamos no nosso tempo. Depois mudamos para outra casa maior ainda, dessa vez com 3 quartos. Até aí eu nem imaginava o que iria acontecer, mas seguia com fé e atitude. Decidimos iniciar a fabricação artesanal de palhas italianas, como o nosso amigo Célio nos ensinou, as quais nomeei Delícias do Junoca, nome que a Alana havia escutado no chuveiro quando estávamos em São Paulo. Preparei até minha logomarca e criei uma página no Instagram, onde divulgávamos tudo. Meu amigo André Tabocchini viu minha página e me presenteou com uma arte que tinha minha imagem personalizando minhas palhas italianas. Nós vendíamos na rua, enquanto João Gabriel trabalhava fora. Quando a pandemia obrigou a todos que fechassem tudo, então tivemos que parar a produção. Enquanto isso, nos fins de semana, fazíamos reuniões em nossa casa, convidando vizinhos e pessoas próximas para juntos estudarmos a Bíblia. Eles vinham e traziam os frutos das orações intercessoras. Era difícil continuar levando meu testemunho nas igrejas locais, talvez pela cultura local, fato que nunca entendi. Mas logo as igrejas começariam a fechar por conta da pandemia. Então tivemos a ideia de fazer lives, tipo entrevistas pelo Instagram, e levar mensagens de consolação, ânimo e fé para fortalecimento de todos, pois o momento era de incerteza diante da situação mundial com a nova doença. Vocês podem assistir tudo no meu canal do YouTube, Junoca, o cadeirante fora da cadeira. Como eu resolvi escrever este livro? Durante 18 anos, eu levei a minha história em formatos variados, como palestras em escolas, empresas, grupos, como testemunho em igrejas e comunidades carentes,
Gravei CDs e DVDs, preparei apostilas que distribuía gratuitamente em todos os lugares por onde passei em minha cadeira de rodas. Era impactante receber o feedback das pessoas dizendo como suas vidas foram mudadas após me conhecerem. Algumas desistiram de tirar a própria vida, outras se divorciaram, pois reconheceram que existem motivos para continuar vivendo e sendo grato. As pessoas que conheciam a minha história pelo Orkut e Facebook pediram para eu escrever um livro, pois a minha vida era muito edificante. Eu nunca quis ser escritor, mas Deus tem planos maiores e melhores que os nossos. Então, Ele conecta pessoas e, como a palavra diz, Ele traz à existência as coisas que não existem para que seus planos deem certo. Um dia, a Alana entra no quarto e diz para mim que Deus falou que era chegado o tempo de eu escrever o livro contando a minha vida e era para eu começar com o que eu tinha em mãos. Eu lembrei de tudo que eu tinha vivido e concordei com ela só para ela parar de falar aquilo. Eu nem imaginava que o meu livro seria um sucesso e que mudaria positivamente a vida de milhares de pessoas. Quero abrir aqui um parêntese para dizer que este livro que você segura em mãos, antes de tomar a forma de um livro propriamente dito, foi pastinha com papel couché, apostila impressa em casa e vendida nas reuniões de PG, pequeno grupo, aos irmãos para que com o dinheiro da venda eu pudesse contratar a gráfica e fizesse o livro de verdade. Tivemos a experiência com 3 gráficas que não foram muito satisfatórias, mas que nos impulsionou ao nosso melhor destino, a gráfica ideal. Então eu disse a Alana que me levasse na gráfica Mesquita, considerada a melhor gráfica da cidade, pois era o que eu deveria ter feito desde o início, mas o medo dela não havia deixado. Chegando lá, conversei diretamente com o Cássio Mesquita, que entendeu minha ideia e ainda acreditou nela. Eu fiz uma proposta ousada de confeccionar 1000 unidades do meu livro, mas o que eu não tinha dinheiro e nem cartão. Ele confiou e me deu a chance de pagar como eu pudesse. Então, no dia 6 de 5 de 2022, recebi em casa os 1000 exemplares do livro que venderia mais de 1 milhão de cópias em muito breve. O meu. Eu confesso que fiquei muito alegre, mas foi só isso. Quando eu falo que essas situações são comuns em minha vida, chego a escandalizar a muitos, mas sou prova viva de que existe alguém maior do que eu cuidando de mim em todos os detalhes. E eu estou preparado para ouvir o sim ou não como resposta, e tá tudo bem. Da mesma forma que se você tem alguém que acredite em seu sonho, tudo bem, mas se não tiver, tudo bem também. Sabe por quê? Porque você é a única pessoa que não pode desistir dos seus sonhos, ok? Eu queria fazer com que o meu livro fosse conhecido por todos em Itabuna e região. Então o jeito foi criar o caminho sem recursos nem conhecimento com pessoas influentes, usando apenas a cara e a coragem. Então eu fui até a TV Cabralha e lá falei com a produtora Hortência, que ela tinha em mãos a melhor história da vida dela, a minha. Ao ler a sinopse do meu livro, ela ficou impressionada e levou ao conhecimento do diretor de jornalismo e apresentador, Tom Ribeiro, que nos convidou a entrar ao vivo e 2 dias depois, a equipe de jornalismo do programa Balanço Geral estava em nossa casa gravando a matéria completa da nossa história e inspirando milhares de telespectadores. A próxima emissora de TV, agora a TV fechada, foi a TVI, do jornalista Barbosa Filho, que, conhecendo a minha história, fez questão de nos entrevistar ao vivo no dia seguinte. Diferente do primeiro momento, as perguntas foram bem polêmicas, mas respondi a todas elas. Minha esposa Alana entrou em contato com a TV Bahia de Salvador, afiliada à TV Globo, e depois disso recebemos a ligação da produção da TV Santa Cruz, afiliada local à TV Globo, agendando uma visita para fazer uma matéria. Então os recebemos em nossa casa no feriado de 21 de abril de 2022.
A jornalista e apresentadora Araceli Romão foi muito feliz com sua reportagem e nós amamos a condução dela. Mais uma vez, eu e a minha família éramos pauta de matéria para a glória de Deus. Faltava ainda atacar as mídias sociais, principalmente o Instagram. Então lembrei do radialista Osiel Aragão, que conhecia uma das visitas que fiz à Rádio Boa FM 96,1. Ele estava em transição e isso definiu muita coisa na vida profissional dele. Ele nos fez uma visita onde contou em um podcast a nossa história. Até o nosso cachorro Bob Campos foi tema da matéria feita pelo repórter Renato Santiago da TV Cabralha em defesa e proteção aos animais, história de resgate e adoção de pets. Conquistando as rádios da cidade. Nas rádios não foi diferente. Como é de conhecimento de todos, eu amo rádio. Aprendi tudo o que sei escutando rádio e vendo TV. Então esse mundo para mim é mais familiar do que você possa imaginar. E havia chegado a hora de atacar as melhores rádios da cidade e levar a minha história aos ouvintes. Na Rádio Jornal fomos recebidos pela jornalista Aline Dowie, que nos colocou no ar durante toda a programação. Respondemos todas as perguntas mais curiosas possíveis. Ela se emocionou muito e partilhou lembranças marcantes de sua jornada, mas que nenhuma tinha mexido tanto com seu coração. Conheci o Jojoca, a Silmara Souza, o Adson Santos, o Ney Amaral e o Neto Terra Branca em uma visitinha à Rádio Interativa FM. Mas o que me surpreendeu foi a atitude ousada do Adson, que aproveitou a oportunidade e me entrevistou na hora, sem ao menos me conhecer. Que coragem! Na Rádio Bahia FM Sul, a locutora Maiara Souza me deu 1 hora de entrevista ao vivo em seu programa Fuzuê, juntamente com seu colega de trabalho e locutor Bebeto. Na Rádio Boa FM tive muitos encontros especiais, conheci o cantor Cristiano Tavares, que fazia as Blitz, e mais tarde se tornaria nosso amigo e cantor oficial dos nossos eventos. O radialista e jornalista Osiel Aragão, citado anteriormente, que também tinha um programa esportivo e dias depois estaria transmitindo em seu Instagram a nossa entrevista. Com todo esse trabalho de divulgação do meu nome, aconteceu o que eu esperava. A população de Itabuna começou a me reconhecer nas ruas da cidade, o que me fez entender que eu estava no caminho certo. Agora, eu precisava mais que antes publicar meu livro e lançá-lo oficialmente. Depois disso, fomos matéria da reportagem no programa Cabralha no Ar, da Record TV Cabralha, agora com a repórter Camila Moraes, que anunciava o lançamento do meu livro Junoca, o cadeirante fora da cadeira. Minha próxima missão era ir em busca do local para realizar o evento. A princípio nos foi cedido um espaço de reuniões para 20 pessoas. Então aceitamos e fizemos nosso primeiro lançamento. A maioria dos que convidamos acharam que somente mulheres podiam ir, no entanto, não desisti e programei o relançamento agora em um local maior para que todos os públicos fossem alcançados. Entramos em contato com o Rinaldo Oliveira, dono do site mais lindo que conhecemos, o Só Notícia Boa. Mostramos a ele que a nossa história tinha muito que alegrar e trazer vida a outras pessoas e que estava apta a se tornar matéria no seu site. Depois de uma longa conversa via chamada de vídeo, o Rinaldo reconheceu a relevância da história e nos apoiou, criando uma matéria emocionante sobre mim, o Junoca. Mais uma vez, a melhor história voa através das páginas do site encantado e conquistando os corações e movendo as vidas a irem mais longe. Nossa eterna gratidão ao jornalista Rinaldo Oliveira e sua equipe, que sempre acreditam nas melhores histórias que trazem só notícias boas. Buscando parcerias. Assim, corajosamente, propus ao Shopping Jequitibá que nos cedessem a Praça da Alimentação como palco do lançamento oficial do meu livro Junoca, o cadeirante fora da cadeira. Fato que, depois de algumas reuniões com a coordenação do marketing, nas pessoas da Karina Cabral e Juliana Braia, foi aceita a nossa proposta e o lançamento oficial aconteceu no mês de maio de 2022,
e ainda contou como atração de voz e violão do cantor Cristiano Tavares. No dia 10 de junho de 2022, fomos convidados pelo Shopping Jequitibá para representar o Dia dos Namorados com a história do nosso amor. Inicialmente por 3 dias, se estendendo por 23 dias devido ao sucesso do evento. Fato que nos permitiu vender mais de 1.000 livros e atender a milhares de casais e pessoas, onde pudemos conversar com cada um pessoalmente. Após o evento, continuamos a trabalhar em prol da continuidade do meu trabalho, sempre vendendo meus livros boca a boca nas ruas da cidade, em contato com as pessoas que são meu alvo principal, pois amamos conhecer pessoas. Como surgiu a ideia do espetáculo Junoca, o D mais eficiente? Em uma noite estávamos eu e a Lana em casa e recebemos uma mensagem da nossa amiga Rita, de Brasília, onde ela enviara 2 links de um mesmo filme que contava a história de uma pessoa com deficiência e de como encontrar o amor. Enquanto assistíamos ao filme, eu tive uma ideia que decidi colocar em prática. Ao final do filme, falei com a Lana: eu quero reunir todas as pessoas com deficiência em um mesmo lugar e promover a possibilidade para elas mostrarem suas potencialidades e talentos no melhor palco desta cidade, tornando um momento de entretenimento, alegria, valorização e inclusão da pessoa com deficiência. Então começamos a escrever o projeto, desenvolver cada etapa, convencer as pessoas de que o meu projeto daria certo e eu seria a primeira pessoa com deficiência a realizar um espetáculo dessa magnitude. Fomos em busca dos atores que atuariam no palco. Nosso desafio maior era preciso que cada agente acreditasse em si mesmo e, mais que isso, que os cuidadores ou tutores permitissem que eles atuassem. Era imprescindível conquistar a credibilidade dos envolvidos, pois ninguém consegue nada sozinho. A gente precisava escolher o local mais acessível, mais preparado para a realização, criar roteiro de apresentação, conseguir apresentadores, parceiros em geral, enfim, só Deus poderia conectar todas estas peças desse imenso quebra-cabeças. A conexão de todas as peças. Outra noite eu levei a Lana ao teatro para assistirmos ao show do Marco Luque e assim podermos sondar o comentado melhor teatro da cidade. Foi quando a diretora do Teatro Municipal Candinha Dória, a senhora Mônica Lima, veio em minha direção e disse ter conhecido a minha história através do seu esposo e do quanto ela estava grata por estar me conhecendo agora pessoalmente. Sem pestanejar, eu a presenteei com um exemplar exclusivo do meu livro e, na oportunidade, marquei uma reunião com ela. Vocês fazem ideia do que aconteceu? É claro que consegui agendar o nosso espetáculo lá no realmente melhor teatro da cidade, o Teatro Candinha Dória, completamente acessível. Daí em diante, com o local e datas reservadas, era hora de buscar parcerias, preparar roteiro, as falas, os atores reais, o material publicitário, a venda dos ingressos, entre outras coisas. Confesso que tudo isso, a parte mais trabalhosa, foi a de convencer as pessoas de quanto elas são capazes de brilhar no palco da vida. Tivemos muito empenho em ressignificar cada fala, cada pessoa e ou grupo, pois pareciam paralisadas, acomodadas e ou diminuídas pelos gritos externos de desencorajamento em suas mentes. Quero deixar aqui registrado que sem a ajuda de Deus nada disso teria sido possível, pois quando a dor é na alma, somente Ele para realinhar tudo. A nossa missão foi sermos instrumentos para que tudo isso acontecesse. A recompensa. Os grupos reunidos tinham uma coisa a mais em comum. Além de morar na mesma cidade, apesar de não se conhecerem nem terem se encontrado antes, eles lutavam em prol da valorização da pessoa com deficiência e pela primeira vez algo inédito acontece.
Eles se veem juntos no mesmo palco, gerando forças e unidos pela mesma causa, voluntariamente, mostrando que todos nós temos potencialidades que precisam ser exploradas e respeitadas em suas diversidades. Podemos ver no palco pessoas com inúmeras deficiências físicas brilhando e dando um show maravilhoso. A Associação Grapiúna de Paraplégicos, AGP, com seu número de basquete em cadeiras de rodas, ao som da Filarmônica Euterpe Itabunense, vimos também os brilhantes jogadores de gobol, futebol para cegos, além da cantora e do pandeirista. O emocionante poema declamado em língua de sinais, Libras, pelo grupo de alunos do IN Libras, na direção da professora Roberta. Entre os profissionais de saúde, tivemos a participação da doutora Marceli Reis, minha dentista, e do doutor Cláudio Reis, meu fisioterapeuta, e sua relação comigo. Como não podia deixar de citar o emocionante depoimento do meu enteado filho João Gabriel Magalhães Paim sobre sua experiência de como foi receber em sua vida uma pessoa com deficiência, a ressignificação da rotina e vida em geral, acompanhar e ver ele se tornando esposo de sua mãe e seu padrasto. Participaram voluntariamente amigos, cantores regionais e apresentadores Silvano Gonzaga e Carla Valéria, os mestres de cerimônia Adailton e Rebeca, o cantor e comunicador Cristiano Tavares e a radialista Suzy Souza, que desejaram fazer parte do espetáculo por sua grandiosidade. Todas as 53 empresas que abraçaram o meu projeto e doaram brindes, inclusive o McDonald's, foram todos conquistados por mim com a Alana, que sempre está ao meu lado em tudo, indo com a minha cadeira de rodas pessoalmente. Hoje, quando acesso às redes sociais destes atores, vejo o quanto evoluíram e se tornaram capazes de caminhar seu próprio caminho. Me dá a sensação de missão cumprida, pois eles redescobriram seu brilho próprio e se levantaram e andaram literalmente. Com a sensação de dever cumprido em Itabuna, Bahia, tivemos que retornar a Brasília, DF, onde atualmente moramos, e deixamos em segurança o João Gabriel, meu enteado filho, que continua morando em Itabuna, na Bahia, concluindo sua graduação em administração de empresas e desenvolvendo seu trabalho empreendedor com maestria. Considerações finais, temporariamente. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que, de alguma forma, a minha história representou a sua. Então, diante de tudo o que eu consegui relatar, quero que saiba que o que mais desejo é que a mensagem, agora a nossa mensagem, minha e da Alana, pois quando nos casamos nos tornamos uma só carne em um mesmo propósito, seja entendida por todos que assim desejarem ao ler este livro. Resumidamente, a mensagem é que cada um tem dentro de si um potencial enorme, que é a fé em Deus, juntamente com a atitude que te fará prosperar. Diante disso, proponho a você a olhar para dentro de si mesmo e ressignificar sua existência, convidando Deus para escrever contigo o livro da sua história dessa vez. Que você olhe para mim e entenda de uma vez por todas que as condições aparentes não definem o resultado e que nem tudo que parece ser óbvio é óbvio de fato. Que quanto mais forem os nãos, é sinal de que você está no caminho certo. Que a vida dará conta de conectar os pares nesta vasta estrada. Entenda-se vida aqui como Deus, Jesus, Espírito Santo. Decida, depois de ler este livro, o que você vai fazer com a sua vida a partir de agora. E, finalmente, se eu posso com Deus, você também pode. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as que se julgam fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Agora vejam quantas coisas eu já fiz na minha vida. Fiz uma matéria para o jornal Ops. Participei do retiro da mocidade.
Participei de muitos evangelismos. Minha primeira palestra aconteceu no dia 27 de setembro de 2008 na faculdade em Valparaíso, Goiás. Foi muito interessante e divertido. Fizeram cada pergunta, acho que me saí muito bem. Minha segunda palestra aconteceu no dia 7 de outubro de 2008 na Escola Classe. Esta vez foi a única que fiquei com vergonha de falar, mas foi muito bom. O meu primeiro debate aconteceu no dia 10 de outubro de 2008, realizado pela Faculdade CEUB. Eu aprendi muitas coisas com os universitários. O meu testemunho na Igreja Assembleia de Deus Um Novo Dia, onde eu congregava, aconteceu no dia 22 de janeiro de 2009. Participei da cantata de Natal e ainda dei meu testemunho nos dias 23 e 27 de dezembro de 2009. Acreditem, eu participei de uma seletiva de dança no Perfil Dance, na Assembleia de Deus, e deu a maior encrenca, pois dancei no chão. Participei do SAEP, primeiro curso teórico e prático de gestão empreendedora do SAEP AD Novo Dia, realizado entre 14 e 16 de julho de 2011. Participei da MIC, Mostra Internacional de Cultura, foi um projeto do Coração de Deus. Participei da evangelização no cemitério Campo da Esperança com o Coral da Mocidade no dia 2 de novembro de 2011. Dei o meu testemunho no culto dos Adolas da IBCB no dia 2 de novembro de 2011. Eu dancei na Igreja Batista Central de Brasília no dia 16 de dezembro de 2011. Eu fui entrevistado pela jornalista Mônica Nóbrega para o site Viver em Brasília no dia 5 de janeiro de 2012, onde falei um pouco da minha vida, gostos e de como é ser cadeirante em Brasília. Meu primeiro testemunho na IBCB, Igreja Batista Central de Brasília, aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2012, no culto à Casa do Oleiro. O meu segundo testemunho na IBCB, Igreja Batista Central de Brasília, aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2012, no culto à Casa do Oleiro. Eu fui matéria para o blog Mais um Café, por favor, da minha amiga Flávia Leixo, no dia 29 de fevereiro de 2012 e para o seu Facebook também. Fui matéria também para o blog Deixa a Luz Brilhar, de Thalita Honorato, no dia 13 de março de 2012. Fui tema da matéria para a revista Centralizando, que é da IBCB. O meu primeiro acampe aconteceu entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2012 e teve como tema Loucos por Ti. Fui padrinho de casamento do meu amigo Arão, o qual aconteceu no dia 9 de junho de 2012. O meu testemunho na Igreja Assembleia de Deus Manancial em Sobradinho, DF, aconteceu no dia 17 de junho de 2012. Levei o meu testemunho na Igreja Celular Getsemane em São Sebastião no dia 20 de junho de 2012. Eu participei do concurso de dança A Viva Dança na IBCB no dia 29 de junho de 2012. Quando membro da IBCB, Igreja Batista Central de Brasília, nós dos Adolas reformamos a Escola de Ensino Especial no dia 20 de outubro de 2012. O dia foi de muito trabalho, mas também foi uma bênção. Eu fiz um evangelismo no feriado de Finados no dia 2 de novembro de 2012 no Parque da Cidade. Eu dancei no Adolas in Concert no dia 19 de abril de 2013. Levei o meu testemunho na igreja no Itapuã no dia 26 de maio de 2013. No dia 25 de junho de 2013, eu peguei a minha carteira de missionário diretamente das mãos do pastor Ricardo Espíndola. Levei o meu testemunho no culto central jovem da IBCB, Igreja Batista Central de Brasília, no dia 27 de julho de 2013. Foi uma bênção. Nos dias 14 a 17 de novembro de 2013, eu participei do meu segundo acampe por nome Liderança. O tema do acampe, Reset, Começar de Novo.
Eu fui ordenado como obreiro dos Adolas, os adolescentes da Igreja Batista Central de Brasília, no dia 16 de novembro de 2013. No dia 5 de março de 2014, eu saí da minha querida Igreja Batista Central de Brasília, na L2 Sul 603. No dia 21 de fevereiro de 2014, eu entrei no Ministério Geração Eterna, até que no dia 2 de maio de 2016, eu saí do Ministério Geração Eterna. Quero registrar que, ao retornar a Brasília, decidi congregar novamente aqui. No dia 26 de junho de 2017, eu e minha amada Alana fomos entrevistados no programa Cleiton Aguiar, na Rádio Planalto AM 890. Fomos entrevistados na Rádio Nacional de Itabuna, AM 870, pela radialista Livana Fontes. Depois de casados, nós dois abrimos nosso próprio negócio, criando a nossa marca Delícias do Junoca, e fazíamos deliciosas palhas italianas e por muito tempo vendemos somente na cidade de Itabuna e depois venderemos para o mundo inteiro. Eu ainda tenho tempo de evangelizar diariamente em minhas redes sociais do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e outras mais. No dia 7 de novembro de 2019, minha tia passou a minha curatela para minha esposa Alana definitivamente. No dia 10 de novembro de 2019, eu tive a honra de levar o meu testemunho na Igreja Batista Cristã de Brasília, na direção do pastor Sérgio Caraza. No dia 11 de setembro de 2020, durante a pandemia, eu fui entrevistado pela jornalista Ana Graziela Aguiar de Oliveira, da TV Brasil, onde fui tema da matéria que contou sobre a importância da Rádio Nacional e a ex-TV Nacional em minha educação e aprendizado, sendo exibida na TV Brasil, no jornal Repórter Brasil Noite. Nesta mesma oportunidade, recebi uma linda homenagem dos radialistas da Rádio Nacional de Brasília e da Amazônia, o Luciano Barroso, a Edileia Martins, o Roberto Neri. Fiquei muito emocionado e feliz. Fomos matéria de reportagem do site Só Notícia Boa, do jornalista e fundador do site, Rinaldo de Oliveira, que contou a nossa história de uma forma linda e encantadora. Você pode acessar pelo site da página deles, sonoticiaboa.com.br. No dia 29 de setembro de 2021, tive a honra de levar o meu testemunho de vida na Igreja Batista da Esperança do pastor presidente Reverendo Mel, onde congregamos durante o tempo que estivemos em Itabuna, Bahia. Fui tema de matéria da Record TV Cabralha, TVI e TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo. Levei meu testemunho na Igreja Nova Unção da pastora Adriana Maria, em Itabuna, Bahia. Lancei oficialmente o meu livro Junoca, o Cadeirante Fora da Cadeira, em maio de 2022 no Shopping Jequitibá, em Itabuna, Bahia. No dia 6/10 de 2022, fiz um espetáculo teatral com duração de quase 3 horas, inclusivo, denominado Junoca, o Demais Eficiente, no Teatro Municipal Candinha Dória, na cidade de Itabuna, Bahia. Foram mais de 10.000 exemplares doados e vendidos do meu livro Junoca, o Cadeirante Fora da Cadeira, boca a boca. Meu livro Junoca, o Cadeirante Fora da Cadeira, foi registrado na Fundação Biblioteca Nacional, Escritório de Direitos Autorais, pelo registro 884.309, livro 1724, folha 28, lavrado no dia 2/10/2023, no Rio de Janeiro. No dia 4/11 de 2023, em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, realizaremos a segunda edição do meu espetáculo, agora denominado Junoca e Cia, o espetáculo, aqui em minha terra natal, Brasília DF, em parceria com a Ampare e o Cleiton Aguiar, juntamente a outras instituições parceiras que defendem a causa da pessoa com deficiência. PS.
Foram 51 itens, mas não acaba aqui, pois você ainda vai ouvir falar o meu nome e o nome da minha esposa Alana por muitos e muitos anos, para a glória de Deus sempre, pois em tudo Deus tem um propósito. Bora pra vida!